Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. Você é uma pessoa ansiosa? Você sofre de ansiedade? O que é realmente a ansiedade? A ansiedade, ela afeta milhões, bilhões de pessoas no mundo e certamente hoje é a doença do século. É a doença que tem afetado grande parte da humanidade, mas a pergunta continua: o que é realmente a ansiedade? Mateus capítulo 6, o verso 25, Jesus ele já antecipou esse problema, porque certamente é um problema que veio junto com o pecado, mas olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 6 e o verso 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Não andeis ansioso. Existem três tipos de ansiedade. Existe a ansiedade natural, existe a ansiedade patológica e existe a ansiedade pecaminosa. Vamos saber um pouco da diferença desses três tipos de ansiedade. O que é a ansiedade natural? Ansiedade natural é normal, todo mundo tem um certo grau de ansiedade. Outros mais, outros menos, alguns são mais preocupados, outros menos. Depende muito do seu temperamento, depende muito da sua criação, do seu DNA muitas vezes. Mas todos nós temos um certo grau de ansiedade e essa ansiedade é normal no ser humano porque ela surgiu quando surgiu o pecado no mundo. O pecado trouxe como consequências muitos problemas de ordem social, emocional, e a ansiedade faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Enfim, eu não quero aqui me delongar sobre a patologia da ansiedade, mas eu queria falar um pouco aqui sobre a ansiedade pecaminosa. Antes de falar sobre isso, eu quero dizer que 40% das nossas preocupações é a ansiedade relacionada a coisas futuras que ainda estão para acontecer. Na verdade, a ansiedade é o excesso de futuro, né? Diferente da depressão, que é o excesso do passado. Mas 40% das nossas preocupações que nos causam ansiedade, elas ainda não aconteceram. Então, para que eu vou ficar preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu? 30% das preocupações nossas que nos causam ansiedade são coisas do passado, coisas que já aconteceram e que não tem mais como mudar. Então, para que eu me preocupar com algo que já passou? 12% das ansiedades hoje, das pessoas, das preocupações, são críticas infundadas, são críticas que ela recebe e muitas vezes as pessoas não sabem lidar com críticas, né? Elas ficam muito melindrosas, ficam muito afetadas, afeta muito o seu lado emocional com algumas críticas que ela recebe. Então, nós temos que saber lidar com as críticas. 8 problemas apenas são problemas reais, que realmente acontecem e que não são muita coisa e nós temos que controlar esses 8%, porque a grande maioria, 92% dos problemas são do passado, futuro ou críticas infundadas que não temos como lidar mais com esse problema, porque já passou ou ainda está pela frente, ou são críticas infundadas. Uma das coisas que tem muito afetado hoje as pessoas para causar a ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado, conhecido também como o SPA. 75% da população mundial sofre de algum tipo de ansiedade. Estamos falando de 5,4 bilhões de pessoas. E realmente, muitas coisas que nos causam ansiedade
como, por exemplo, relacionado à SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, está relacionado à tecnologia, aos celulares, muito tempo na internet, muito tempo na TV, muito tempo em videogames, muito tempo em alguma tela, né? E a tela, ela é responsável por acelerar o nosso pensamento, e isso tem agravado a ansiedade na vida de muitas pessoas. Então, como eu já falei, a ansiedade, ela é a pressa para terminar uma coisa que nem começou ainda. Então, a Bíblia nos fala que devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade e não a nossa responsabilidade. Entendam bem, o cuidado de Deus, ele não dispensa a ação humana. Alguns fatores que contribuem para aumentar a ansiedade na vida de uma pessoa. É o fator alimentar. Então, nós temos que ter uma alimentação saudável, por exemplo, né? Evitar açúcar, gorduras e frituras. Então, esses 3 alimentos é conhecido como a trindade do mal no meio alimentar. Não que a gente vai viver sem esses elementos, mas nós temos que cortar muito, cortar drasticamente todo alimento que contenha açúcar, gorduras e frituras. Então, se você gosta de doce, se você gosta de frituras, alimentos embutidos, chocolate, refrigerantes, café, se você sofre de ansiedade, você tem que parar de tomar café, refrigerante, chocolate, porque isso daí vai aumentar o problema de quem sofre de ansiedade. Então, uma outra coisa que contribui para aumentar a ansiedade é a falta de atividade física. O sedentarismo é uma realidade que acontece em nosso meio e nós temos que vencer o sedentarismo. Nós temos que praticar atividade física, corrida, caminhada, esporte, academia, todo tipo de atividade física, ela é um fator que nos ajuda a vencer a ansiedade. Faça isso e você vai ver a diferença em sua vida. Uma outra coisa que contribui para aumentar a ansiedade é dormir pouco. Nós temos que dormir o suficiente para que o nosso corpo ele reponha toda a energia necessária para que a gente possa ter uma vida feliz. E quem dorme pouco, quem tem problema de insônia, ela tem que cortar o alimento, praticar atividade física para que o outro problema, que é a ansiedade, possa também ser resolvido. Então, um problema vai levando ao outro. Outro problema que contribui para aumentar a ansiedade é a falta de planejamento diário. Então, se nós não temos um planejamento diário na nossa vida, se nós não somos uma pessoa organizada, nós vamos, com certeza, aumentar a nossa ansiedade. Se nós não somos pessoas que colocamos tudo no lugar certo, eu não estou falando de nós sermos exageradamente planejados, não é isso. Mas nós temos que ser planejados o suficiente para termos uma vida sem preocupação. Então, o que causa preocupação causa ansiedade. Se você não tem um lugar para guardar a chave da casa, do carro, se você não tem um lugar para guardar aquilo que você usa com frequência, se você não é uma pessoa que se antecipa para fazer as coisas, você sai apressado para o trabalho, você sai em cima da hora, você sai correndo, você corre o risco de esquecer alguma coisa, você esquecendo, você pode sofrer um acidente na rua, ao percurso do caminho para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Então, essa falta de organização na nossa vida, ela causa ela aumenta a nossa ansiedade. Um outro problema que afeta muito a nossa ansiedade é ignorar o controle das finanças pessoais. Nós temos que ser pessoas controladas financeiramente, porque o descontrole financeiro, o gasto por impulsão, o gasto excessivo, a falta de recurso porque eu fui imprudente com meus gastos, ele vai causar uma preocupação. Então, a minha falta de recurso, a falta de provimento para o meu sustento, ele vai me causar preocupação e automaticamente a ansiedade ela vai tomar conta da minha vida. Então, eu tenho que ter controle financeiro,
planejamento financeiro, para que eu não possa sofrer de ansiedade. Na Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 7, então acompanhe aí na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5 e os versos 6 e 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Pedro era muito ansioso. Pedro era uma pessoa muito compulsiva. E eu tenho certeza que um certo dia, quando Jesus pregava lá no Monte das Oliveiras, Pedro ouviu das palavras do próprio Jesus quando ele disse: não andeis ansioso com coisa alguma. Mais tarde, anos depois, quando Pedro já estava numa idade avançada, ele escreveu isso na sua carta. 1 Pedro 5, 6 a 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de vós. Então, quando eu fico preocupado em forma demasiada, quando a ansiedade ela toma conta da minha vida de forma descontrolada, eu estou dizendo para Deus: Deus, você não está tomando conta da minha vida. Deus, eu não estou mais confiando em você. A Bíblia nos fala que nós temos que viver nesse mundo pela fé. Nós temos que viver confiando em Deus. E a Bíblia nos fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, confiança em Deus, eu estou desagradando a Deus. Então, quando o medo toma conta da minha vida, quando a ansiedade toma conta da minha vida, quando as preocupações ela não têm fim na minha vida, eu estou dizendo que Deus ele não está mais tomando conta de mim. Eu estou dizendo que Deus me abandonou. E é aí que entra a pecaminosidade da ansiedade. Então, nós dizemos que a ansiedade é natural, é patológica e ela é pecaminosa também. Então, a ansiedade, quando ela alcança esse limite na nossa vida, de não confiar mais em Deus, ela alcançou o ponto da pecaminosidade, porque aquilo que não vem de fé é pecado. Sem fé, sem confiança em Deus, é impossível agradar a Deus. Meus amados, eu não sei se você sofre de ansiedade. Eu não sei se você sofre de um problema há muito tempo, há alguma preocupação na sua vida, não sei qual que é o seu problema, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando nós lançamos a nossa preocupação, a nossa ansiedade perante Deus, certamente Ele tem a cura para o nosso problema. E nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que Deus, Ele nos carrega no colo quando tão somente nós confiamos nele, entregamos nossa vida a Ele, fazemos a sua vontade, erradicamos o pecado da nossa vida, consertamos a nossa vida com Deus, nos consagramos de forma inteira a Deus. A ansiedade pecaminosa, patológica, ela vai embora. Certamente nós não vamos ficar isentos de ansiedade. É natural que tenhamos ansiedade até o nosso último dia de vida aqui nesse mundo. Mas o que eu estou dizendo é que as demais preocupações, a pecaminosidade, ela vai se afastar da nossa vida, se tão somente nós confiarmos em Deus. Então foi por isso que Jesus falou: não andeis ansioso por coisa alguma. Não fique preocupado com o que você vai comer, vestir, o calçar, porque Deus ele está cuidando de nós. Eu queria ler um último verso, um último texto aqui, que está no livro O Grande Conflito, na página 619, que diz assim: sofrendo a mais profunda ansiedade, não cesse suas orações. Apodere-se da força de Deus, como fez Jacó. Diga para Deus: não te deixarei enquanto não me abençoares. Nós temos que aprender, meus amados, a lutar com Deus e dizer, como Jacó, a cada dia, lutando em madrugadas, em oração e jejum com Deus, dizendo: Senhor, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Que Deus te abençoe. Que a sua preocupação, que a sua ansiedade, ela possa ser erradicada por completo da sua vida. Que você possa ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória, porque Cristo
já garantiu a nossa vitória. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.